Direito e Literatura está de volta, hoje falando sobre cartas chilenas, Tomás Antônio Gonzaga. E para isso recebemos no estúdio o Miguel Frederico do Espírito Santo, que é doutor em Direito e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e da Márcia Lopes Duarte, que é doutora em Letras e professora do curso de Letras da Unicinos. Essa questão do contexto histórico, né, que se insere o Tomás Antônio Gonzaga e o governador, enfim, em que se dá isso, a questão do iluminismo, depois a vinda da família real, como que se dá, o Miguel falava no intervalo, de uma aceleração histórica nesse aceleração período, do tempo histórico. Do tempo histórico. Quer dizer, o que eu dizia é que entre 1790, que é um momento, e 1810, e quando chega a família real portuguesa, né, então esses temas que ainda eram debatidos em Minas, na Vila Rica decadente, já estão superados. Né? É claro que nós vamos ter, em 1817, a Confederação do Equador e uma repressão violenta, mas já não se pensava mais de acordo com aquelas ideias que vigoravam no século XVIII. E esse entrechoque de ideias violentíssimo, né, entre um iluminismo mais puro, ou dizer, o josefino do Pombal, e uma escolástica com tinturas de iluminismo que era herdada pelo Tomás Antônio Gonzaga. Né? Agora, é interessantíssimo como o Tomás Antônio Gonzaga se vale do fanfarrão minésio do Luiz da Cunha Menezes para, através da trajetória dele, em alguns pontos em que ele atua no governo de Minas, servir de fio condutor dessa crônica de costumes da Vila Rica dos finais do século XVIII. E uma questão também que é importante, assim, analisando não só as cartas chilenas, mas a produção dos autores desse período, né, em Minas, e a produção literária brasileira desse momento, é o quanto essa produção é ainda uma produção conservadora frente ao que já estava se fazendo. Então a gente pensa sempre o movimento da Inconfidência Mineira como algo muito avançado, e na verdade algumas das ideias, como a gente está vendo aqui, são ideias já anteriores, né? Que nem passaram por essa perspectiva de um iluminismo mais liberal, digamos assim, né? Concorda? Sim. Na verdade, a Inconfidência Mineira, ela veio a ser exumada com a propaganda republicana. A partir do momento em que houve a execução, prisão dos inconfidentes, execução de Tiradentes, a partir desse momento até o início da propaganda republicana no Brasil, a Inconfidência Mineira não foi valorizada. Né? Só depois, com a propaganda republicana e com a proclamação da República, que esse episódio venha a entrar na história do Brasil. Até porque era necessário que os republicanos encontrassem raízes mais remotas da sua pregação. E eles vão encontrar na Inconfidência essas raízes. Né? Então, seriam as raízes mais remotas, poderiam ter encontrado lá na Guerra dos Mascates, mas foram, né, definir a Inconfidência Mineira. Né? E a partir daí se criam esses mitos todos. Exatamente. Sim. Márcia, e é o aspecto estético literário das cartas chilenas? A questão é essa, então, muito baseado na questão da sátira, né? E um texto em que a perspectiva é justamente demonstrar o modo de vida dessa comunidade, né? Então, além da crítica, que é uma questão bem forte, bem acentuada, ele tem uma perspectiva de também apresentar uma série de momentos dessa sociedade de Vila Rica naquele período, efetivamente. Né? O texto é um texto, assim, o modo como chegou até hoje, né? Assim, que a gente sabe
como é um texto desse período, as questões de realmente solidificar o texto como, esse é o texto original, são muito complexas. Tem algum resquício romantista na costura das palavras do texto? Não, ele é um texto bem da época clássica, né? Ele é baseado nos preceitos do neoclassicismo, então justamente a questão da sátira tem essa perspectiva, né? E ele recupera então a ideia de uma construção que, digamos assim, não tem a intenção de se mostrar a genialidade do autor. A questão é que o texto se sobressaia e não a personalidade de quem escreveu o texto. Sim, sim. Então, nesse bem sentido, é neoclássico. A ideia e a construção bastante regrada, né, do próprio texto. As cartas são escritas em forma de verso, né? Claro, sem a questão da rima, porque não há a necessidade, né? Mas então ele é um texto nos moldes neoclássicos. Alguma influência do Gil Vicente, alguma coisa assim, das críticas e das sátiras? Acho que muito mais influência, como ela diz, dos clássicos. Dos clássicos. Tanto que a sátira era oriunda, as raízes da sátira estão em Roma. Com Juvenal. E o próprio modelo, o modelo dos personagens, ele busca em Juvenal. Tanto que a caracterização que é feita do Fanfarrão Minésio, ela segue literalmente o modelo do Juvenal. Né? E pode ver que o Tomás Antônio Gonzaga, ele dominava perfeitamente a literatura clássica. Né? Sim. Agora, há aqueles que dizem que na base do classicismo do Tomás Antônio Gonzaga na sátira, existe alguma coisa de barroco e alguma coisa de arcádico. Talvez o barroco, porque foi um elemento muito forte na formação mesmo da sociedade brasileira, né? Então não podia fugir disso. Isso é pego depois, eu não sei se o nosso, se aqui no Rio Grande do Sul, o Antônio Chimango, que inclusive o apelido que o autor se dá é Juvenal. Mário Juvenal. Sim. Isso. E ele faz uma sátira da história política do Rio Grande do Sul. Uma sátira política. E muito parecida nesse sentido, porque ele troca o nome dos lugares, dá o nome do personagem e conta, só trocando os nomes e aumentando, fazendo alegorias, o Estado como uma grande fazenda, né? A crítica à questão da sátira. Do Júlio de Castilhos, né? Tem sentido, uma relação muito próxima. Claro, e também na base está uma reação a um conceito emitido pelo parente dele, que era o Borges de Medeiros, a respeito da conduta dele. Né? Quer dizer, incorrigível e insaciável. Então, o Ramiro Barcelos, nosso grande vulto na política, na literatura, nas artes, na medicina, era incorrigível e insaciável. Né? Então, ele vai responder ao Borges de Medeiros através da sátira. E ele não vai deixar de se intitular, né, o Juvenal, amado Juvenal. Me lembrei por causa do pai da sátira. Pode fazer bem esse paralelo. Né? E vai atribuir também ao Borges de Medeiros episódios extremamente duros ao Borges. Vai atribuir a ele ações, né, e caracterizar o Borges de Medeiros como o Borges não merecia. Da mesma forma, talvez fez o Tomás Antônio Gonzaga esse estilo com o Fanfarrão Minésio. Claro. Não vamos dizer que o Fanfarrão Minésio não fosse corrupto, não fosse adepto do nepotismo, né? E nem dessas outras práticas. Talvez não mais que muitos outros da época e talvez o próprio Tomás Antônio Gonzaga. E veja que o nepotismo é criticado nesses anos pré-Inconfidência Mineira e o Brasil só consegue extirpar o nepotismo legalmente no ano de 2004.
Sim. Legalmente, né? Por uma emenda constitucional, legalmente, eu falei formalmente. Os fatos. Sim, claro. E outra, na máquina do Estado, porque Sim. a sociedade brasileira é nepotista. Né? As próprias empresas privadas e tantos outros falam mal do Estado, enfim, e até com toda a razão, mas praticam totalmente também o seu nepotismo. Né? Mas o que me chama a atenção, e achei importantíssimo destacar, é a relação do povo com o governador. Então, o próprio Senado da Câmara, quando o governador é empossado e vai até a casa do antigo governador, o Senado da Câmara acompanha o governador. E acompanha e fica esperando. O governador não lhes dá a mínima, vamos dizer, a mínima bola. Não. E o Senado da Câmara, os vereadores ali ficam esperando, como lacaios. Exatamente. Né? Então, há um grupo muito grande de áulicos do fanfarrão Minésio. Então ele é cercado por lacaios, por áulicos, por pessoas que querem, né, estar ali fazendo negócios com ele e à sombra do poder. Sim, que vão defendê-lo também, né? Nós estamos chegando no final, só uma pergunta para vocês. Vocês acham que José Hernández, quando escreve Martim Fierro, tem forte influência de Juvenal? Na medida em que ele faz toda a crítica da política e coloca um personagem e da morte dos índios, dos negros, sim, mas e eu desenha o modo... Mas o Hernández já tem uma questão ali do romantismo, né? É que daí o Hernández já vem com aquele nacionalismo que nós não teríamos aqui. Bom, o resto a gente vai ter que deixar para outro dia. O tempo é da modernidade, estamos falando da modernidade. O Direito e Literatura vai ficando por aí. Agradeço o Miguel, espero que fique sócio, né, que venha mais vezes aqui. A Márcia, que já veio outras vezes. Os nossos telespectadores de todo o Brasil, nós estamos em todo o Brasil. Esse programa está no ar há mais de 5 anos. Este já é o número dos quase 210, não sei bem qual é o número. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e também no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E também estamos no rádio. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Espero você no nosso próximo encontro para discutir clássicos, sátiras, enfim, romances, para tentar fazer exatamente esta inexorável relação entre o direito, que às vezes não precisa nem ser nominado, enfim, porque ele está em todos os lugares, e a literatura, que pode fazer com que o direito seja muito melhor. Até mais.